Estamos testemunhando o colapso do sistema petrodólar? Este artigo foi escrito por Nick Gianbruno, traduzido pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Foi dito com razão que quem tem o ouro faz as regras. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham, de longe, as maiores reservas de ouro do mundo. Além de vencer a guerra, isso permitiu que os Estados Unidos reconstruíssem um sistema monetário global em torno do dólar. O novo sistema, criado na Conferência de Bretton Woods em 1944, vinculava as moedas de praticamente todos os países do mundo ao dólar americano por meio de uma taxa de câmbio fixa. Também amarrou o dólar americano ao ouro a uma taxa fixa de $35 por onça. Dizia-se que o dólar era tão bom quanto o ouro. O sistema Bretton Woods tornou o dólar americano a principal moeda de reserva do mundo. Obrigou outros países a armazenar dólar para o comércio internacional ou a trocar com o governo dos Estados Unidos por ouro. No entanto, estava fadado ao fracasso. Gastos descontrolados em guerra e bem-estar social fizeram com que o governo dos Estados Unidos imprimisse mais dólar do que poderia pagar com o ouro ao preço prometido. No final da década de 1960, o número de dólares em circulação aumentou drasticamente em relação à quantidade de ouro que os sustentava. Isso encorajou os países estrangeiros a trocar seus dólares por ouro, drenando a oferta de ouro dos Estados Unidos a uma taxa alarmante. Para tapar o ralo, o presidente Nixon suspendeu temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro em 1971. Isso acabou com o sistema Bretton Woods e cortou o último vínculo do dólar com o ouro. A suspensão temporária ainda está em vigor hoje e teve profundas consequências geopolíticas. Mais criticamente, eliminou a principal razão pela qual os países estrangeiros armazenavam grandes quantidades de dólares americanos e usavam o dólar americano para o comércio internacional. Como resultado, os países produtores de petróleo começaram a exigir pagamento em ouro em vez de dólares rapidamente depreciados. Ficou claro que os Estados Unidos teriam que criar um novo sistema monetário para estabilizar o dólar. Assim, inventou um novo esquema e escolheu a Arábia Saudita como aliada. Esse acordo ficou conhecido como o sistema petrodólar. Os Estados Unidos escolheram a Arábia Saudita por causa das vastas reservas de petróleo do reino e sua posição dominante no mercado global de petróleo. Em essência, o sistema petrodólar era um acordo em que os Estados Unidos garantiriam a sobrevivência da Casa de Saud. Em troca, a Arábia Saudita faria 3 coisas. Primeiro, usaria sua posição dominante na OPEP para garantir que todas as transações de petróleo fossem realizadas apenas em dólares americanos. Em segundo lugar, reciclaria centenas de bilhões de dólares americanos da receita anual do petróleo em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso permite que os Estados Unidos emitam mais dívidas e financiem déficits orçamentários anteriormente inimagináveis. Terceiro, garantiria o preço do petróleo dentro dos limites aceitáveis para os Estados Unidos e evitaria outro embargo de petróleo. O sistema petrodólar deu aos países estrangeiros outra razão convincente para manter e usar o dólar, e preservou o status único do dólar como a principal moeda de reserva do mundo. Mas por que petróleo? O petróleo é o maior e mais estratégico mercado de commodities do mundo. Como você pode ver no gráfico, supera todos os outros principais mercados de commodities combinados. O valor da produção anual de mercado de petróleo é 10 vezes maior que o mercado de ouro, por exemplo. Todo país precisa de petróleo, e se os países estrangeiros precisam de dólares americanos para comprar petróleo, eles têm uma razão convincente para reter dólares americanos. Pense nisso. Se a Itália quer comprar petróleo do Kuwait, deve comprar dólares americanos no mercado de câmbio para pagar primeiro pelo petróleo. Isso cria um enorme mercado artificial de dólares americanos. É isso que diferencia o dólar americano de uma moeda puramente local, como o peso mexicano. O dólar é apenas um intermediário. É usado em inúmeras transações no valor de trilhões de dólares que nada tem a ver com produtos ou serviços dos Estados Unidos. Como o mercado de petróleo é enorme, ele atua como referência para o comércio internacional. Se os países estrangeiros já estão usando dólares para petróleo, é mais fácil usar o dólar para outro comércio internacional. Além de quase todas as vendas de petróleo, o dólar americano é usado para cerca de 80% de todas as transações internacionais. Isso dá aos Estados Unidos um poder geopolítico inigualável.
os Estados Unidos podem sancionar ou excluir praticamente qualquer país do sistema financeiro baseado em dólares americanos com um simples toque de botão. Por extensão, também pode cortar qualquer país da maior parte do comércio internacional. Isso seria um beijo financeiro da morte. Isso cria um poderoso incentivo para os governos permanecerem nas boas graças de Washington. O sistema petrodólar é o motivo pelo qual pessoas e empresas de todo o mundo recebem dólares americanos. Eles não tiveram muita escolha além de aceitar isso. Hoje, as maiores exportações dos Estados Unidos são dólares e dívidas governamentais. O governo dos Estados Unidos pode criar quantidades ilimitadas de ambos, do nada. Criar dólares americanos não requer nenhum esforço, e eles podem ser trocados por coisas reais como vinho francês, carros italianos, eletrônicos da Coreia ou produtos manufaturados chineses. Em última análise, o petrodólar aumenta o poder de compra do dólar americano. Isso porque seduz os estrangeiros a absorver muitas das novas unidades monetárias que o Fed cria. O sistema ajudou a criar um mercado mais profundo e líquido para o dólar e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Também ajuda os Estados Unidos a manter as taxas de juros artificialmente baixas. Isso permite que o governo financie enormes déficits, que de outra forma não conseguiria. Esse tipo de gasto seria impossível sem destruir a moeda através da impressão de dinheiro. É difícil expressar o quanto o sistema petrodólar beneficia os Estados Unidos. É a base do sistema financeiro deles. Por quase 50 anos, os sauditas sempre exigiram que qualquer pessoa que quisesse seu petróleo precisaria pagar com dólares americanos, defendendo sua parte do sistema petrodólar. Mas tudo isso pode mudar em breve. A China é o maior importador de petróleo do mundo e o principal cliente da Arábia Saudita. Pequim compra mais de 25% das exportações de petróleo sauditas. O Wall Street Journal informou recentemente que os chineses e os sauditas iniciaram sérias discussões para precificar as exportações de petróleo saudita para a China em yuan em vez de dólares. O artigo do Wall Street Journal afirma que os sauditas estão zangados com os Estados Unidos por não apoiá-los o suficiente em sua guerra contra o Iêmen. Eles ficaram ainda mais consternados com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e as negociações nucleares com o Irã. Em suma, os sauditas não acham que os Estados Unidos estão mantendo sua parte no acordo. Então eles não sentem que devem manter sua parte. Nesse contexto, os sauditas entraram em negociações sérias com a China para vender petróleo em yuan. Até o Wall Street Journal admite que tal movimento seria desastroso para o dólar americano. Aspas. O movimento saudita pode acabar com a supremacia do dólar americano no sistema financeiro internacional, no qual Washington conta há décadas para imprimir títulos do Tesouro que usa para financiar seu déficit orçamentário. Fecha aspas. Aqui está o ponto principal. A Arábia Saudita está flertando abertamente com a China sobre o preço do petróleo em yuan. Isso sinaliza uma mudança iminente e enorme para qualquer pessoa que detenha dólares americanos. Seria incrivelmente tolo ignorar este gigantesco sinal de alerta vermelho. Estamos provavelmente à beira de um terremoto financeiro histórico, que poderia alterar essa direção dos Estados Unidos para sempre e marcar o maior evento econômico de nossas vidas. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.